que eu levo, desde quando eu entrei pro Senado em 2023, é levar desaforo pra casa das pessoas que eu falei que não tem homem dentro daquele Senado ali, que é um bando de frouxo. Eu não sou frouxo, não. Eu tô ali pra fazer tudo que tiver que fazer. De apontar o dedo, não precisar de apontar o dedo. Eu entrei livre na política. Eu no Brasil inteiro, eu posso até depois mostrar meu telefone pra vocês aqui. É a população revoltada, mandando, vocês não fazem nada, vocês não resolvem nada. Então, assim, acaba. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Mas ele provou que dá pra fazer barulho numa rede social, numa eleição, né, que deve ser a mais importante do Brasil, que foi de São Paulo agora, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, e viu o que ele fez pelas redes sociais. Vocês estão achando que não, mas os políticos tradicionais estão morrendo de medo da situação das redes sociais. E quem tá na política tá. Como estava falando aqui, senador, o Supremo Tribunal Federal está se preparando para um julgamento que, na prática, vai ser a tentativa do Supremo de fazer aquilo que o Congresso não conseguiu fazer, né? A regulação das redes sociais, de impor todos aqueles dispositivos de censura que estavam no tal projeto das fake news. É isso? Isso pode acontecer agora, só que via Supremo, senador? É desmoralizar o Congresso Nacional, né? É desmoralizar os deputados federais, os senadores. E, assim, é o que eu mais escuto, porque eu tô nas redes sociais, eu passo meu WhatsApp para a população, não só de Minas, mas do Brasil inteiro. Eu posso até depois mostrar meu telefone para vocês aqui. É a população revoltada, mandando, falando, vocês não fazem nada, vocês não resolvem nada. Então, assim, acaba que alguns parlamentares, como eu, outros senadores também, né, que tem aqui o Girão, tem o Magno Malta, tem vários aqui também, Jorge Seife, lá deputado federal, tem um monte também, assim, mas a gente ainda não é a maioria. E acaba que generaliza e acha que a gente não está querendo fazer nada, né? Então, assim, e quem está aqui dentro aqui sabe que dentro do Senado e dentro também da Câmara também, tem autonomia, como o presidente da casa, que é o Rodrigo Pacheco, e o Lira. E eles não fazem nada, literalmente nada, e vai desmoralizando cada vez mais, né, os parlamentares e o Congresso Nacional, infelizmente. Constantino. Senador, muito bem-vindo ao Bradock Show, um prazer tê-lo aqui. Realmente o senhor tem sido uma das vozes mais combatentes aí em relação a essa loucura que estamos vivendo. Eu quero trazer aqui a coluna no Poder 360 do jurista André Marsiglia, que é alguém que entende do assunto e que, obviamente, tem uma postura, digamos assim, moderada, né? Não dá para dizer que ele é nenhum radical bolsonarista, coisas assim que a imprensa fala. E o texto diz: STF vai regular com censura as redes sociais. Corte analisará temas que, na prática, recorta e cola o PL das fake news com um tom mais agressivo e censório. Quer dizer, é um alerta assustador. O deputado Gustavo Gaia bebeu dessa fonte para fazer um vídeo que está viralizando, né? E nós queremos lembrar aqui a audiência que esse PL das fake news, apoiado por Rede Globo, por Estadão, né, o jornal moderado, relatado pelo comunista Orlando Silva. Foi graças a muita mobilização popular e alguns dos nossos representantes, né, que nós conseguimos impedir aquilo naquele momento. Hoje me preocupa, senador, desculpa a longa digressão até a pergunta, alguns movimentos dentro da direita, deixando um pouco de lado essa combatividade, esse enfrentamento, e falando de uma estratégia mais lá na frente, né? Não, 2026, uma espécie de xadrez 4D, uma coisa assim, sendo que nesse xadrez 4D entra até o Kassab, né, que está lá, né, com o Rodrigo Pacheco, que o senhor mesmo mencionou, está bloqueando qualquer iniciativa para consertar o problema. Eu fico meio assustado. Eu acho que a única chance que temos é povo nas ruas, parlamentar subindo o tom e, quem sabe, se Deus quiser, o Donald Trump voltando à Casa Branca para dar uma ajudinha de fora. Eu queria ver a sua análise, como é que o senhor vê isso. Concordo plenamente com você. Isso só piorou agora também pelas eleições de São Paulo com o Pablo Marçal, por ele usar tão bem as redes sociais. Tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas ele provou que dá para fazer barulho numa rede social, numa eleição, né, que deve ser a mais importante do Brasil, que foi de São Paulo agora, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, e viu o que ele fez pelas redes sociais. Vocês estão achando que não, mas os políticos tradicionais estão morrendo de medo da situação das redes sociais. E quem está na política sabe que achar que os poderes mais sejam independentes, os parlamentares de esquerda, esses deputados, senadores mais tradicionais, conversam sim com os ministros do STF. Então, se eles não estão conseguindo através daqui, porque aqui a gente não deixa, eles estão querendo que o STF faça isso. Rodrigo, você entrou numa situação que eu concordo com você, é de ficar falando que é só em 2026, que tem que eleger os outros mais senadores para a gente ser a maioria. Pô, e esses senadores que foram eleitos em 2018 e agora em 2022? Eu me posiciono sempre ali no plenário ali e cobro deles. Então, se já tem 36 apoiamentos, que esses 36 também se mobilize, se posicione, cobre. Então, eu já falei semana passada, é para obstruir tudo que tiver dentro do Senado, a não ser que seja coisa boa para o povo. Se for algum projeto que é para reduzir imposto, que é para ajudar a população, tudo bem. A gente sabe que isso não vai acontecer. O projeto que está tendo lá esse dia para passar lá é uma porcaria de um projeto para poder, a questão da lei da ficha limpa, para poder flexibilizar mais ainda, para poder beneficiar Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, passou na Câmara, está lá no Senado. Só não passou
passou semana passada porque não tinha parlamentar suficiente para passar. Eu te garanto que semana que vem, a hora que voltar, normal, porque essa semana agora, uma casa cara igual o Senado, ela tá fechada. Ela não teve reunião hoje. Então, assim, fica difícil até pra gente mobilizar, pra gente usar a tribuna, pra gente poder mobilizar mais senadores. Essa semana não vai ter nada lá para de eleição. Isso é uma afronta, uma vergonha pro povo brasileiro. Pagar uma casa cara dessa, pagar um Senado igual fica caro, para não ter nada lá. E eu fiquei escutando senadores, com todo respeito aqui, falar que só tem jeito de fazer alguma coisa em 2026, pô. Então vai passar ainda o resto de 2024, o resto de 2025 e o resto de 2026 apanhando todo dia do STF. Isso é uma vergonha. Uma vergonha um trem desse. Eu fico revoltado, sabe por quê? Porque eu nunca levei desaforo para casa. Meu pai me ensinou desde pequeno. Se você tiver de resolver suas pendências, resolve na hora. Não leva desaforo para casa. O que eu levo, desde quando eu entrei pro Senado em 2023, é levar desaforo para casa das pessoas que estão falando que não tem homem dentro daquele Senado ali, que é um bando de frouxo. Eu não sou frouxo, não. Eu tô ali para fazer tudo que tiver de fazer. De apontar o dedo, não precisar de apontar o dedo. Eu entrei limpo na política. Eu não devo nada para ninguém, não sei do povo. Não devo para partido, não devo para ministro. E eu tenho que ficar escutando senador ficar falando e polícia falando que é só em 2026. Vai tomar banho, senhor. Você me desculpa, Fala, viu? Que eu, Fabi. tomei, eu pego meu telefone aqui, Rodrigo, Fabi, é toda hora as pessoas. Vocês é um frouxo, vocês não fazem nada, vocês não resolvem nada. E as pessoas não têm um entendimento como é que funciona o regimento interno, como é que funciona dentro do Senado ali. Quem dera se eu, sozinho, pudesse falar assim, que, ó, com a minha canetada, eu impeachmo o ministro Alexandre de Moraes. Só com o meu voto. Infelizmente não é assim. Agora fica escutando, fez o que fez o ano passado sobre essa questão das redes sociais, agora escutar o STF falar que vai legislar em cima da gente. Seria um murro na cara da gente, desmoralizar a gente. Pode pegar e fechar o Senado, fechar o Congresso Nacional. Vai fazer isso com ele. Então, assim, eu quero só deixar isso bem claro aqui, que tudo que tiver na minha possibilidade aqui de fazer, eu vou fazer. E eu queria falar uma coisa aqui que aconteceu, eu não vou citar nome aqui, mas quando eu entrei bem no início do mandato do ano passado, tem uma questão também de ética aqui, a gente fez uma reunião com um monte de senadores lá, uma mesa que te cabia lá uns 40 senadores, não sei se tinha uns 25 a 30 senadores, para a gente começar a se mobilizar para essa questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí, um senador pegou, deu um tapa na mesa, pegou e falou assim, você está vendo esse que está do meu lado? Era eu que está do lado dele. Esse aqui é limpo. Você vai mexer com isso, fulano? Você vai mexer com isso, fulano? Bateu na mesa e falou assim, eu não vou perder meu mandato, não. Vocês sabem como é que funciona lá? Aqui tem que tem processo, tem isso, tem aquilo. Acabou a reunião. Então, assim, tem coisa que às vezes a população não sabe. Eu não vou aqui citar nome de nada, falar o que foi, contar detalhe, mas tem muito, no caso de deputados, de políticos, que infelizmente tem processo lá e fica se toma lá da cá. Então, assim, não vai se posicionar. Não adianta falar aqui. Então, tem coisa que a população também precisa saber. É só de ouvir, eu ouvi de um senador com quem eu conversei essa semana exatamente isso. Talvez ele se lance, porque ele está meio apavorado com essas opções e diz que a gente vai sentir saudade do Pacheco se for o Alcolumbre, que já foi, a gente lembra o que foi. Mas se não for o Alcolumbre nesse trio que se apresenta até hoje, né, quer dizer que é a Soraya Tronic, a onça a traidora lá, e o Flávio Dino disfarçado de mulher, a Elisiane Gama, é isso, do CPI. Eu sei, Rodrigo, que eu sei até agora são esses três. É de lascar, senador, é de lascar. Senador, não que eu acho que faça muita diferença, mas é uma pergunta que muita gente faz também, que é o seguinte, eu digo que não faz tanta diferença porque tem muitas pessoas que não têm o foro privilegiado e estão sendo julgadas e condenadas fora do seu foro pelo STF. Então isso hoje em dia não tem mais esse critério, essa divisão. Mas o senhor mesmo mencionou ali que muita gente tem rabo preso, muita gente depende de algum tipo de, enfim, negociata, acordo, ou deve coisas de padrinho no passado. O senhor acha que mudar essa questão do foro privilegiado dos parlamentares, que é uma coisa bem jabuticaba brasileira, a quantidade excessiva de gente que tem o foro privilegiado, isso seria um passo importante para começar a tirar a romper esse círculo vicioso do Supremo pressionando e dos parlamentares cedendo que a gente vê hoje? Concordo plenamente. Para mim, deveria acabar logo com essa questão do foro privilegiado, não deveria nem existir, deveria ser extinto isso. Até porque eu acho que quem não deve não tem que temer nada. Né? Eu estou acabando de falar para vocês, falei mais cedo aqui, sobre a volta de poder voltar um Eduardo Cunha para ser deputado novamente, o próprio Sérgio Cabral. Então, assim, as leis precisam mudar. Esse cara tinha que ser banido da política. Enquanto não tiver pena máxima mesmo, esse cara não vai disputar mais eleição, esse cara não entra mais na política, esse cara vão ficar na cadeia, porque aí começa a mudar. Agora, nesse país aqui, vocês estão vendo aí, um cara desse poder voltar, lá no Rio de Janeiro, aquele cara, o Pezão, que foi governador, aquele bandido, que é um bandido, o Pezão. Quer dizer, foi preso e agora se candidatou à prefeitura de uma cidade lá do Rio de Janeiro e ganhou a eleição. Então parece que aqui no país, quanto mais errar, mais é certo. Quanto mais erra, mais certo é melhor. Então, as pessoas precisam entender isso, gente. O problema é que eu entrei agora, tem 1 ano e meio que eu estou como senador e fiz 8 anos de política.
é uma prostituição mesmo a política. Eu entrei numa situação prostituída mesmo. Que não é mil maravilhas, não é Alice, o País das Maravilhas, não. É uma coisa prostituída mesmo. Que é coisa de lobby mesmo, é corrupção, é desonestidade mesmo. Então você não muda isso do dia para a noite, não. Ali não tem só anjo, não, gente. Ali não tem anjo ali, não. Tem gente pura ali, não. Então precisa achar que muda do dia para a noite, que não muda. Que muita gente viu quando o Bolsonaro foi eleito, achou que o sistema mudou. Depois que o Bolsonaro foi eleito em 2000. Agora mudou. Não mudou nada. Era o Bolsonaro sozinho com o Congresso totalmente e um STF contra o cara. Então não mudou nada ainda não. Tem muita coisa ainda para mudar. E aí, observador? Tá gostando do vídeo? Então curte e se inscreve que tem vídeo toda semana. Existe uma chance, com o seu olhar, não estou falando com o meu eu tenho uma opinião formada, mas com o seu olhar, do PSD, do Kassab, dar uma rasteira no PL e não dar nenhuma cadeira que importa? Ou o senhor acha que já é demais? Não, eu acho que acontece, Fabi? Naquela situação que você disse, igual lá na Câmara, que acabaram que eles conseguiram negociar, é porque também eles votaram no Lira. Tem isso também. No nosso caso, que quando a gente foi votar, a gente não votou no Pacheco. A gente votou no Rogério Marinho. Então a gente ficou sem nada também. A verdade é essa. Então vai depender muito disso. Por exemplo, sai um candidato lá que não seja o Alcolumbre, seja outro. Se a gente votar nessa pessoa e ela ganhar, com certeza a gente tem poder de negociação, porque a gente votou também. Que é a base nossa de oposição, como o PL, como eu não estou no PL, mas eu estou no Republicanos. É outro partido também que só vota com o governo também. Mas então a gente tem poder de poder negociar. Agora, se a gente pegar e votar contra também, eles achar que eles vão dar alguma coisa para nós, eles não vão dar nada como o Pacheco fez há 2 anos atrás. É assim que funciona. Senador, vou fazer mais uma aqui do nosso chat. Até anotei aqui para não esquecer. Tem 2, aliás. Vou fazer as 2, depois eu devolvo para o Consta. Vou privilegiar aqui o nosso chat. A primeira delas é da Nadir Carmo. E o Cleitinho não pode ser presidente do Senado? Posso. Eu quero ver quantos votos eu vou ter, ainda mais que é secreto. Mas sim, se eu ver que o trem tá ruim, se não tiver nenhum candidato, eu saio. Vocês vão ver o que vai acontecer. Deve ser só meu voto. Boa. Mas tá bom. E a outra pergunta, ó, do Ernesto Campana. Só para me concluir aqui, porque a Fábio colocou uma coisa assim, que os 3 candidatos não têm apelo popular. O que acontece que as pessoas precisam entender? Que ele é senador votando em senador. Eles não preocupam com essa questão de apelo popular. Então a verdade é essa. Não é a população que vai votar em mim, eu vou ter voto de senador. Um cara que fica falando o tempo inteiro de auxílio moradia, que é errado, auxílio paletó, plano de saúde vitalício que eu abri mão. Vocês estão achando que algum senador na hora ali vai votar em mim mesmo para ser presidente do Senado? Um cara que é destemido, um cara igual que eu não tenho medo de nada. Você tá achando que no primeiro dia, se eu sentar numa cadeira, eu dou umas 10 canetadas se precisar de cara ali já. Então você tá, na boa, com os que tá lá hoje lá, eu vou ter voto, vamos ser sinceros um com o outro aqui. Posso até sair. Vamos ver em janeiro com quantos votos que eu vou ter. E a outra pergunta, ô senador, é do Ernesto Campana. E se o povo parar o Brasil? Ele tá dando essa sugestão. Acha que seria bem-vinda essa ideia? É o Rodrigo disse, acho que o caminho também é esse também. Vocês lembram que a vez que os caminhoneiros parou o Brasil? O caminho também poderia ser assim também. É um caminho. Mas o povo está desanimado, né? O povo está assim, o que eu estou falando, que o Congresso perdeu a credibilidade mesmo. Então você ficar pedindo isso pro povo, peraí, vocês não fizeram nada, vocês querem que a gente faça? Mas esse seria um caminho também. O povo está desanimado e intimidado, né, senador? Assim como muitos parlamentares. Né? Todos são alvos. O deputado Marcel Van Hatten foi o mais novo aí a ser incluído num inquérito absurdo, ilegal, né? Então, muita gente está amedrontada no Brasil de hoje. Esse é o ponto. Eu queria aproveitar o gancho e perguntar, né? Hoje, por um acaso, saíram quase simultaneamente, assim, no espaço de algumas horas, saíram 2 notícias. Uma no Brasil, uma no Peru. A do Peru foi: Suprema Corte condena a 20 anos ex-presidente por caso de corrupção da Odebrecht, empresa brasileira, numa obra envolvendo os 2 países e que foi originada pela ideia do Lula, financiada pelo BNDES, né? E a Odebrecht levou à prisão, então, um ex-presidente peruano. A Suprema Corte o condenou a 20 anos, o outro já tinha se matado, né? 3 políticos graúdos envolvidos. A do Brasil é: Dias Toffoli manda arquivar a ação contra Alckmin, em caso envolvendo a Odebrecht. Pergunta, senador, Odebrecht só dá prisão em outros países? É isso mesmo. E assim, eu até recebi aqui uma matéria, não sei, ainda não verifiquei se realmente ela é verdadeira, porque é tanta coisa que chega no WhatsApp da gente aqui que parece que o Sérgio Cabral também está pedindo uma audiência também com... Eu não sei se isso é verdade, eu tenho que saber se realmente isso é verdade, para encontrar com o Dias Toffoli, para poder também anular, né, os processos dele. Então, assim, está tudo errado nesse país aqui. A gente fica revoltado vendo uma situação dessa. Parece, por exemplo, a gente que está entrando agora na política e outras pessoas que querem entrar, não, tem que ser corrupto, tem que ser ladrão, porque não acontece nada. Claro que eu não vou ser, mas as situações que acontecem, a justiça vem fazendo, parece, não, pode roubar, pode fazer o que vocês quiserem, que a gente vai passar pano aqui depois aqui e tá tudo certo. Então, assim, é vergonhoso, é nojento ver uma situação dessa. Fabi.
Realmente é interessante porque as suas falas, senador, coadunam com o que a gente escuta da população de uma forma geral. E realmente existe essa intimidação e não é teoria da conspiração, né? Intimidação de um abuso do judiciário. Então, vou aproveitar esse tema. Existe alguma chance também do Senado se unir para denunciar as autoridades por abuso de autoridade, que é uma lei que existe, que, pelo que eu sei, só policiais são condenados. E ela foi feita, né, para todas as autoridades, incluindo os juízes. Talvez seja uma saída aí, senador. O que o senhor acha? Eu acho uma excelente saída também. Eu acho que a gente tem que estar unido aqui. É como eu disse, a gente começou a fomentar, a mobilizar antes das eleições, veio as eleições e esfriou demais da conta. Então, o que a gente está querendo agora, eu estou conversando com o Marcos Rogério aqui, para ver se ele marca uma reunião já segunda ou terça-feira, assim que os parlamentares voltarem, para a gente ter uma estratégia para a gente começar a fazer isso. Estratégia e atitudes têm que ser tomadas. Então, esses 36 que já deram a cara para bater e deram esse apoiamento, tem que dar mais ainda a cara para bater. Quanto mais puder, melhor. E quanto mais senadores puder vir para o nosso lado, parece que vai ter mais 2 depois das eleições que o Marcos Rogério estava falando, que vai dar esse apoiamento também. Então, nós vamos chegar aí a 38. O senhor ainda acredita que está vivo esse fenômeno, que tem como viabilizar um representante do povo contra esse sistema podre carcomido em âmbito nacional? Ou não? Isso já passou e agora é hora de tentar alianças pragmáticas? Eu acho que não precisa nessa situação de fazer alianças com vagabundo, com corrupto, não. Agora, você achar que você faz política sozinho também, você nunca vai fazer política sozinho. Você vai continuar estando na política, entrando pessoas novas, mas vai continuar ainda os vagabundos na política, e você precisa conversar com esses vagabundos também. Você não precisa ser vagabundo, mas você precisa conversar, você precisa conversar. Mas nessa situação, por exemplo, igual a questão do Pablo Marçal. O Pablo Marçal também foi um que furou a bolha aqui também, em São Paulo, como aconteceu com a Cristina agora, em Curitiba. Outro que está furando a bolha, que é importante, a direita precisa organizar e entender isso também, é o André Fernandes. Numa capital de Fortaleza, que você pode pegar um histórico lá dentro de Fortaleza, do Nordeste, que lá é muito maior a esquerda e PT do que a direita, do que PL. Sabe por que furou a bolha? Porque ele não pautou só a situação que a direita sempre pauta, que é a questão de liberdade, a questão do STF, é a questão de aborto, legalização das drogas. O André foi pautar o que é os problemas reais de uma cidade. Isso aí, quem não é só de direita, quem é de centro, ou quem não é nada, né, nem ideológico, porque tem muito eleitor que não se identifica com nada. Talvez a gente fique nessa bolha aqui, mas aquele eleitor que define uma eleição, principalmente para o executivo, ele não quer saber nada de STF, ele não quer saber nada, ele quer saber dos reais problemas da cidade. Então, por isso que o André está liderando pesquisa. Vocês acham que não, mas ele, um trio elétrico, ia fazer o que está fazendo, também chama atenção. Então, assim, o que a direita precisa fazer agora é organizar. E também, além de pautar o que a gente já pauta, que é extremamente importante, mas a gente fala sempre para esse eleitor, a gente precisa pautar o que os outros eleitores também querem saber, que é os reais problemas do país. Que é uma gasolina barata, que é uma conta de água barata, é uma conta de energia barata, é uma comida barata, é ter asfalto com qualidade, não ter buraco dentro do asfalto, é uma cidade com infraestrutura, né, com poeira. Então, isso a direita precisa pautar. É muito que eu faço isso. Desde quando eu comecei de deputado e faço isso. Eu fui eleito, Rodrigo, pra você entender, lá dentro de Minas Gerais, só para as pessoas entenderem a importância disso e para quem for nosso candidato a presidente em 2026. Se seja o Bolsonaro, se conseguir, se não for o Bolsonaro, se for o Tarcísio ou quem for, a gente precisa também pautar os problemas reais do país. E isso que a gente precisa pautar. Por que eu estou falando isso? Eu, como senador, candidato com apoio do Bolsonaro em Minas Gerais, numa região que também é forte da esquerda, que é o norte de Minas Gerais, e o Vale de Jequitinhonha, o Bolsonaro perdeu o Lula. Eu ganhei. Eu ganhei do Bolsonaro. Eu ganhei do Lula em algumas cidades. Então mostra que o eleitor do Lula também votou em mim. Se eu tivesse só o eleitor, no caso da direita, talvez não teria ganhado a eleição do meu concorrente, que era era apoiado pelo Lula, que foi o ministro Alexandre Silveira, que hoje é ministro. Então, assim, a gente precisa entender isso. A gente precisa pautar os reais problemas do país e da cidade, para que a gente possa estar organizado e voltar forte em 2026. Então, isso é um recado que eu dou aqui para quem está me ouvindo também, e para que a gente possa também, os políticos de direita, se organizar com isso também. É extremamente importante a gente pautar sobre o STF, sobre a questão da liberdade, sobre a questão da legalização das drogas, da maconha, de tudo. Mas é muito importante também que a direita comece a se pautar com isso. É isso que define uma eleição. Para o legislativo, para um cara que quer ser candidato a deputado federal e estadual, ele pautar só isso, pauta ideológica, ele vai ganhar a eleição. Mas para um executivo, um cargo de governador, de presidente, de prefeito, a gente precisa pautar também os reais problemas do país também. Isso é extremamente importante, para sair da bolha. Vou voltar aqui para a pauta, inclusive, municipal, porque abalou as estruturas e a gente viu muita briga dentro da suposta direita, né? A gente tem aqui uma direita mais centrista, essa direita que surgiu, talvez como antissistema, embora já seja um discurso requintado, né, essa coisa de antissistema, mas como você vê essa briga dentro da própria direita? Tivemos aqui em São Paulo o Marçal versus Nunes, que a briga principal não ficou entre Nunes e Boulos, por incrível que pareça, e tivemos esse repeteco aí também com a Cris, também lá com o Pimentel. Então a gente está vendo esse cenário de supostas direitas se achando donas, né, de algumas pautas e provocando o cancelamento de tanta gente.
Fabi, vaidade das vaidades. Eu, graças a Deus, eu não tenho vaidade nenhuma. Uma entrevista que eu dei agora para um jornal de Minas Gerais perguntando sobre questão de vir candidato a governador. Falei com toda a humildade do mundo. Falei assim, ó, lá hoje, eu não tô aqui, eu não fico escondendo as coisas também, não, viu, gente? Tudo que eu falo aqui é de coração, é de verdade. Lá em Minas Gerais, os nomes cotados que tem para vir candidato a governador é o Pacheco com apoio do Lula e do lado de cá eu e o Nicolas. Eu peguei com toda a humildade, eu falei isso pro Nicolas, se o Nicolas quiser vir candidato a governador, eu vou apoiar ele com o maior carinho, com o maior prazer. Porque o Nicolas ele tem estudo, ele tem até mais preparo do que eu, tenho ainda que me preparar mais. Eu tenho uma coragem de leão, eu tenho uma vontade, um tesão de mudar o Estado, mudar o país. Eu não tenho medo de nada, eu sou extremamente destemido. Só que me falta um pouco, eu não estudei, eu não tenho problema nenhum de falar isso, falo isso com toda humildade. Então, assim, eu não teria problema nenhum de poder apoiar o Nicolas com o maior carinho, de achar que ele era o melhor, no momento para Minas Gerais, seria ele. Então, o que a gente precisa parar é com vaidade. Para a gente ganhar uma eleição de governo, ganhar uma eleição municipal, ganhar a eleição daqui a 2 anos, acabar com essa vaidade, esse ego, não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente precisa se unir. O PAP foi a prova disso. Que agora nós vamos ter que aturar o Nunes. E precisa achar que o Nunes ama o Bolsonaro, que ele não ama o Bolsonaro nada, não. Ele só está sendo um oportunista. Só que ele é o menos ruim entre o Boulos. E o Nunes não tem que escolher. Vocês estão entendendo? Mas, na verdade, o melhor nome para nós ali era o Pablo. O Pablo ia trair, não ia trair nada. Sabe por que o Pablo ia trair? O Pablo é inteligente. O Pablo ele é da rede social. Um cara desse fazer o que ele fez e ele lá depois assumir a cadeira e trair, ele está executado em um mês. Em um mês acabou a carreira do Pablo, como aconteceu com a Joyce, com outro que aconteceu. O Pablo não era bobo de fazer uma coisa dessa, não. Então isso não ia acontecer. Só que essa vaidade, esse ego, essa divisão que não leva a gente a lugar nenhum, a esquerda está morrendo de rir. Tá achando isso bom demais da conta. E aconteceu isso aí. Ficou o Nunes e ficou o Boulos. Igual eu tô falando. O Nunes tá só sendo um oportunista. Achar que o Nunes é Bolsonaro, que gosta do Bolsonaro, que é de direita, não tem nada disso, não.